de Neemias 4, versículo 19 e 20. Eu quero compartilhar esse texto com os irmãos. Neemias, capítulo 4, verso 19 e 20. Eu estou dando um tempinho aqui para você pegar a sua Bíblia e já abrir, porque isso é um culto. Você está na sua casa, mas é um culto. E tem pessoas que falam: o pastor não está vendo aqui, não vou pegar minha Bíblia não. Eu não estou, mas o Espírito Santo está. Então eu digo para você, meu querido, vai lá, pega a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia e abre lá no livro de 19 e 20, que é o que Deus tem para falar aos nossos corações nesta noite. Amém, queridos? Vamos para a palavra? Neemias 4, 19 diz assim: disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longes uns dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Pai, de mais uma vez falar do teu amor, de mais uma vez trazer a palavra, Senhor, ó Pai, conforme a sua vontade aos corações da tua igreja. Senhor, que nesse momento prepara cada vida, prepara cada coração, Pai, e esse irmão aí que muitas das vezes está querendo ouvir a palavra, mas tem algo querendo tirar sua atenção. Eu repreendo esse demônio que está querendo tirar a atenção desse irmão. Eu repreendo esse demônio que está agora nesse momento querendo fazer com que ele saia agora da live e vai olhar o WhatsApp. Eu repreendo esse demônio a qual vai tentar fazer entrar várias mensagens aí para que ele venha sair da live. Eu repreendo a partir de agora, Senhor, todo o celular seja bloqueado e ele fique ligado só agora na tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que aonde a tua palavra alcançar nesta noite, Deus, que vidas, Senhor, venham a ser transformadas, venham a ser restauradas e venha ter avivamento, ó Deus. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Igreja do Senhor, amados irmãos, o texto que Deus colocou nos nossos corações hoje é um texto muito conhecido da igreja, muito conhecido dos irmãos. Eu tenho certeza que cada um de vocês já ouviu ministrações acerca desse texto, mas eu quero nesta noite retratar esse texto de uma forma que Deus colocou no nosso coração, uma forma em que ele se manifestou dentro do nosso ser nesta noite. E eu quero nesse momento compartilhar com você. A Bíblia nos fala sobre um tempo, um período onde Neemias, eu vou só voltar um pouquinho para que você venha entender aonde nós estamos chegando aqui. Neemias, ele era copeiro do rei, e a palavra do Senhor nos fala que ali os seus irmãos vieram de Jerusalém com notícias para ele, dizendo que Jerusalém estava destruída, que as portas foram queimadas a fogo. A Bíblia nos fala que Neemias ali, ele se entristeceu, ele lamentou, ele chorou, mas ele foi orar, ele foi jejuar, ele foi falar com Deus, porque ele se compadeceu da sua terra natal, dos seus irmãos, dos seus conterrâneos. E a palavra do Senhor nos fala, irmãos, que Deus, ele ouviu o lamento de Neemias, ele ouviu o clamor, ele ouviu ali a preocupação que Neemias estava com a sua terra natal, com a sua cidade. E a palavra do Senhor nos fala que Neemias era só apenas um homem, mas quando Neemias ele se compadece o coração, quando Neemias ele se envolve em um sentimento tão profundo pela sua terra chamada Jerusalém, a Bíblia nos fala que Deus, ele olha o coração de Neemias, e quando ele olha o coração de alguém, irmãos, que está disposto a fazer o querer do Senhor, quando ele olha o coração de alguém, irmãos, que quer fazer algo grande para Deus, irmãos, não é você com
com seus braços de carne e osso ou com sua força terrena, não. É o próprio Deus que começa a abrir portas para que você venha alcançar esse objetivo que está no seu coração, mas quem colocou foi o próprio Deus. Neemias era só um homem, mas a palavra do Senhor nos fala que quando ele foi clamar ao Senhor, quando ele foi orar, jejuar, se consagrar, a Bíblia vai dizer que Deus ele entra com a resposta de onde Neemias nem pensava que poderia vir. A Bíblia nos fala que um belo dia o rei olha para Neemias, o rei gostava muito de Neemias, Neemias era um homem de confiança do rei. A Bíblia nos fala que Neemias ele era um copeiro do rei, irmãos. Copeiro do rei, irmãos, não é aquele que traz o suco, não é aquele que traz só, fica de garçom, não. O copeiro do rei, irmãos, é aquela pessoa que ele era encarregado de beber tudo aquilo que o rei iria beber, de provar tudo aquilo que o rei iria comer. Toda bebida que chegava antes de ir para o rei, Neemias ele experimentava primeiro e depois ele dava para o rei. Porque naquela época, irmãos, muitos reis estavam sendo mortos, envenenados. E a Bíblia nos fala que Neemias ele tem um trabalho de extrema confiança do rei. Era um homem de extrema confiança do rei. A vida de Neemias estava muito boa. O trabalho de Neemias era um dos melhores trabalhos da época. Ele tinha a confiança total do seu rei. Ele estava tranquilo. Só que quando ele recebeu a notícia do que havia acontecido na cidade de Jerusalém, a sua terra natal, ele se entristece, ele se preocupa com seus irmãos que foram levados escravos, ele se preocupa com seus irmãos que perderam as casas, ele se preocupa com a sua terra onde ele nasceu. Eu começo aqui já a abrir um parênteses, irmãos, e dizer para você que Deus ele olha o coração daquele que se compadece. Deus ele tem contemplado o meu e o teu coração. Tem pessoas que muitas das vezes falam, não, minha vida está boa, eu estou tranquilo, a minha família está tranquila, então para mim está ótimo, o resto é resto, se dá eu faço, se der eu ajudo. Mas eu começo a olhar e ver que esse homem aqui, ele estava na sua zona de conforto, mas a partir do momento em que ele viu que tinha vidas que necessitavam de ajuda, a Bíblia vai dizer que ele sai da sua zona de conforto e ele vai para o outro nível. Ele vai ajudar aquele que precisa. Mesmo sem ter condição, mas a primeira ajuda ele já começou a fazer. Foi quando ele começou a interceder por aquele povo. Aleluia. Foi quando ele começou a interceder por aquela terra. E a palavra do Senhor nos fala que Deus ele levanta o rei olha para Neemias, se compadece, o rei libera cartas para ele passar pela cidade, libera homens para ajudar Neemias. Agora Neemias não é um homem só, agora Neemias tem homens que estão ali para responder o seu comando. Agora Neemias tem cartas para qualquer cidade que ele chegar, ele se apresentar como enviado do rei. A Bíblia nos fala que Neemias ele vai até Jerusalém. Quando ele chega até Jerusalém, irmãos, ele começa a olhar para aquela cidade e ver os muros caídos, as portas caídas, queimadas a fogo. Mas mesmo assim ele entendeu que Deus ele tinha um projeto na vida dele. Deus ele tinha um projeto. Neemias largou o seu trabalho, largou o seu conforto, largou a sua família, largou a sua casa e foi fazer a obra e o querer de Deus. Eu começo aqui nesse momento a entender, queridos, que Deus ele tem uma missão. Não é só na vida do pastor e da pastora. Aleluia. Deus ele também tem uma missão na sua vida. Deus ele tem, irmão. Você acha que ele te levantou para quê? Para que ele te tirou do lamaçal do pecado? Para que ele te livrou de morte naquele momento que você poderia ser morto? Para que ele te deu saúde, irmão? Para que ele te deu uma oportunidade de você estar cultuando uma igreja, de você estar como família do Senhor? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê, irmão? Sabe por quê? Porque Deus ele tem uma missão para você nessa terra. Aleluia. Ele tem uma missão, ele vai usar a tua vida. Só que nós temos que entender, irmão, que no momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, é dele, não é mais nosso. Eu começo a entender, irmãos, se eu pudesse fazer o que eu queria fazer, talvez eu não estaria aqui, irmão. Talvez eu estaria dormindo
dormindo agora. Talvez eu estaria bem à moda lá, deitado na minha cama, assistindo uma televisão, assistindo um filminho. Talvez o meu corpo queria que eu fizesse isso. Ô irmão, talvez eu cheguei cansado, acabei de chegar do trabalho, eu poderia pegar e falar, não, acabei de chegar do trabalho, hoje não tem culto não, eu vou sentar, eu vou dormir, eu vou descansar. Mas não, eu entendo que a minha vida não é minha, a minha vida é de Deus. Aleluia. E eu entendo que Deus tem uma missão na minha vida. E eu também quero que você entenda, meu querido, que Deus também tem uma missão na sua vida, meu irmão. Deus. Nós não podemos nos prostrar, nós não podemos nos prostrar para a situação, nós não podemos nos prostrar, não dá mais, não podemos, irmão. Nós temos que entender que a vontade que tem que prevalecer não é a minha, não é a sua, e sim a de Deus. A Bíblia vai dizer que ele deixa a casa, deixa a família, deixa um bom trabalho e vai lá reconstruir os muros. E no meio dessa reconstrução dos muros, irmãos, levantou Sanbalate, Tobias, muitos se levantaram contra ele para que os muros não fossem construídos. Na nossa vida não é diferente, irmãos. Tem determinados momentos da nossa vida quando nós tomamos um posicionamento, principalmente na obra de Deus, meu irmão. Quando nós tomamos um posicionamento com Deus. Quando nós falamos, oh, Senhor, agora eu quero fazer de verdade a tua obra, Senhor. Agora eu quero estar ali, ao lado a lado, eu quero ajudar os meus irmãos da igreja, eu quero ajudar o meu pastor, eu quero ajudar os obreiros da igreja, eu quero estar junto, Senhor, eu quero fazer parte de uma forma única da igreja. Quando a pessoa começa a se levantar dessa maneira da igreja, irmãos, Deus ele olha e fala, olha, um coração disposto. Deus ele começa a usar, Deus começa a abrir, a pessoa começa a respirar a Bíblia, a respirar a oração, a respirar louvor. A pessoa não vê a hora de chegar um culto da noite, da live, para estar lá na live, eu quero participar daquele culto, eu sei que Deus tem uma palavra para mim. A pessoa não vê a hora da igreja se abrir, irmão, porque ela quer estar na igreja de novo, juntamente com os irmãos, abraçando, levantando a mão para o alto, chorando na presença de Deus. Nós temos que entender, irmãos, que esse sentimento está dentro de nós, mas muitas das vezes, irmãos, por causa da tribulação, por causa da decepção de algumas coisas, por causa da notícia que não foi a notícia que você queria receber, muitas vezes o homem, ele guarda isso dentro dele, como se não existisse, mas dentro de você, que está nesta noite cultuando, está ouvindo esta mensagem, há uma força, irmão, há uma força tão grande, irmão, que se você soubesse a força que você tem dentro de você, irmão, irmão, você ia pular, você ia gritar, você ia jogar pra fora toda a tristeza e falar, olha, eu sei que o meu Redentor ele tem uma alma na minha vida. Aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, que se levantaram contra Neemias. Não é diferente na nossa vida hoje, irmão. As pessoas se levantam, irmão, porque se levantam porque você está fazendo a diferença. Enquanto Neemias estava lá na sua casa, lá no seu trabalho, ninguém nem ligava para Neemias. Mas a partir do momento em que ele foi fazer a vontade de Deus, irmãos, começaram a se levantar contra Neemias. Talvez você está falando agora, pastor, você está falando da minha vida, você sabe da minha vida. Não, meu irmão, eu não sei a sua vida, mas Aleluia. O Deus, o Espírito Santo que me guia e me trouxe até aqui, mandou dizer para você, meu querido, que não é momento para ficar prostrado, não. Vai ter levante, vai ter luta, vai ter prova, mas se coloca de pé, porque Deus ele tem uma missão na tua vida, meu querido. Aleluia. Deus E a maravilhoso. Bíblia nos fala, irmãos, aqui no texto que nós chegamos. Agora eu vou começar a pregar. No versículo 19, Neemias ele começa a falar. Nós, os carregadores aqui, ó, olha o que está dizendo aqui, ó, no verso 19. Disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra. Aleluia. Neemias ele começou a entender no meio da obra, irmãos, que as pessoas estavam se dispersando. Neemias ele começou ali a trabalhar na obra, ele começou a ver que o inimigo ele estava tentando sabotar a obra que Neemias estava fazendo juntamente com os seus irmãos. E Neemias ele, com o discernimento espiritual, que isso é o discernimento espiritual, a visão, ele começou a observar que os irmãos estavam um longe do outro.
ele começou a observar que uns estavam cavando aqui, outros estavam colocando um tijolo ali, mas estava muito afastado. E quando fica muito afastado, irmão, quando o crente fica afastado muito um do outro, se não vigiar, ele acaba se tornando uma presa fácil, que eu já preguei sobre isso aqui. Aleluias. Quando o crente fica muito afastado um do outro, irmãos, muitas vezes ele começa a soprar um monte de coisa errada. Fulano não gosta de você. Olha só, fulano não era seu amigo, cadê fulano agora? Olha, não sei o que, ninguém tá nem pra você. O inimigo ele começa a soprar esse tipo de coisa, irmão, para enfraquecer, porque estão no mesmo objetivo, querendo construir os muros, querendo ir pro céu. Só que, irmãos, às vezes está um pouco longe, e essa distância, às vezes por estar um pouco longe, irmãos, é o momento, é a brecha, é a distância que o inimigo quer entrar no meio, é a distância que o inimigo quer entrar para abalar a sua fé, para entristecer você, para fazer você voltar para trás, para fazer você desistir de voltar para a igreja, mesmo quando a igreja ainda não abriu. O inimigo, ele tenta de todas as formas, é uma batalha constante. A Bíblia nos fala, o apóstolo Paulo já dizia, que é uma batalha, o espírito milita contra a carne milita contra o espírito. Nós entendemos que a luta é travada. Eu começo a olhar aqui nesse texto e eu começo a ver que Neemias, ele observou isso, no meio da construção, ele olhou e falou assim, peraí, chamou os nobres, chamou os magistrados, ou seja, os líderes ali, e falou, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos, abram os olhos, irmãos, porque grande e extensa é a obra. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite, meu irmão? Chegou na hora de você abrir o seu olho, irmão. Abre o olho, porque o que Deus tem para você é grande, e o que Deus tem para você é extenso. Grande e extensa é a obra que Deus tem na sua vida. Grande e extensa é a obra, o ministério que Deus tem na sua casa, na sua família. Abra o seu olho, irmão. Assim como Neemias naquele momento chamou ali os magistrados, os nobres e o povo, eu também quero dizer para você da parte do Senhor, e Deus me colocou nesta noite, irmãos, para ser uma voz profética na sua vida, uma voz de alerta, uma voz, aleluia, para que você venha entender, irmãos, que a obra que Deus tem na sua vida ela é grande, a obra que Deus tem na sua vida ela é extensa. Não é momento de recuar, é momento de avançar. Aleluias. Aleluia. Só que eu vou olhar no texto e ele fala, olha, grande e extensa é a obra, irmãos. Só que tem um detalhe, nós estamos muito separados uns dos outros. O que ele está falando, irmão? Olha, a obra é grande, mas nós temos que andar junto. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém faz nada sozinho. E quando se toma uma distância muito grande, você fica... Primeira coisa, irmão, isso aqui não é nem questão de física mesmo que eu vou falar aqui agora. Quando você conversa com uma pessoa a 1 metro de distância, você ouve perfeitamente o que ela está falando. A 2 metros já começa a ficar mais difícil. A 3 metros já começa a ficar mais difícil. Se você colocar a pessoa a 10 metros de você, ela já tem que gritar, se você não escuta. Se você colocar a pessoa a 20 metros de você, irmão, ela tem que gritar mais alto. E quanto mais longe a pessoa ficar de você, menos você vai conseguir ouvir a sua voz. Aleluias. É o que Neemias está dizendo para aquele povo, irmão, vamos ficar junto. É o que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite. Meu irmão, vamos ficar junto. É momento da igreja estar junto. É momento da igreja estar um perto do outro, para um ouvir a voz do outro, irmão. Não é momento de separar. Não é momento, porque grande e extensa é a obra de Deus. Aleluias. E aí Deus dá uma estratégia para Neemias. Ele fala, Neemias, pega essa buzina. E quando você vê que o povo está meio separado, você toca essa buzina. Aleluia. E aí Neemias pega a buzina e fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Nós estamos na mesma obra. Ótimo. Nós estamos indo na mesma caminhada. Não tem por que nós estar separados, nós estamos na mesma caminhada. Aleluias. Vamos ficar juntos. E ele diz assim, ó, quando eu ver que vocês estão separados, preste bem atenção.
no lugar aonde eu tocar a buzina, onde eu estiver, irmãos, e eu tocar a buzina, para tudo que vocês estão fazendo e corre, e vamos se ajuntar naquele lugar, no lugar aonde tocar a buzina, correi e se ajuntemos, porque o nosso Deus, Ele pelejará por nós. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Preste atenção, meu irmão, no que Deus está dizendo nesta noite. Irmãos, Deus está chamando o povo para um ajuntamento. É momento de nós se ajuntarmos. Porque a Bíblia nos fala que quando há ajuntamento, há bênção. Pastor, Aleluia. dá um exemplo para mim, eu vou te dar um exemplo. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em Glória a Deus. união. Deus vivo. E ele vai falando sobre a unção, sobre o óleo que desce, e desce e cai pela barba de Arão. Aleluia. E ali ele começa a falar que ali eu ordenei a bênção. Ou seja, a unção, a união gera bênção. Glória a Deus. A união, os irmãos andar unidos gera bênção. Pastor, mas espera, como nós vamos andar unidos se a igreja está fechada? Será que a união nossa só está em 4 paredes? Aleluia. Será que a união da igreja só está unida quando está em 4 paredes? Não, irmão! A igreja somos vocês, e é eu! Aleluia. A igreja somos nós! Se nós continuarmos, irmãos, ouvindo o som da buzina e se ajuntando, é nesse momento que Deus ele peleja por nós, a Bíblia nos fala. Se quando você ouvir o som da buzina, pastor, o que é o som da buzina? Eu vou te dar um exemplo. Esse culto aqui é uma buzina tocando, irmão. Esse aqui é o som da buzina. Amanhã, às 21 horas, você vai ver novamente o som da buzina. Então, quando você ouvir o som da buzina, é o que nós estamos fazendo aqui, irmão. Se ajuntando. E enquanto nós se ajuntamos nesse culto, Deus ele está pelejando ao meu e ao teu favor. Deus ele quer abençoar a minha e a tua vida. Mas para isso acontecer não é momento de se espalhar, não. É momento de um ajuntamento. É momento de estarmos em comunhão. Quando a trombeta for tocada, a buzina for tocada, irmão, nós temos que correr e estar todo mundo junto. Glória a Deus. Hoje tem culto na live. É 21 horas, então olha, a buzina já está tocando. Eu tenho que correr lá, pegar meu celular, o meu computador e estar junto, porque eu sei que se eu estiver junto lá, como igreja, Deus, Ele pelejará por mim, Ele pelejará para minha causa. Aleluia. Talvez a minha família tá difícil, mas se eu estiver lá onde a buzina foi tocada, se eu estiver assistindo aquele culto, Deus vai visitar minha família hoje. O meu parente está no hospital, mas se eu estiver junto no som da buzina, juntamente obedecendo, eu ouvi o som da buzina tocando às 21 horas, é culto da live hoje. Se eu estiver lá, Deus vai visitar o hospital, Deus Aleluia. vai visitar o TI, Deus visita o meu esposo, Deus visita meu filho, Deus visita a minha casa, Deus visita o meu trabalho, Deus visita a minha vida espiritual, a partir do momento que eu vou e corro aonde está sendo tocada a buzina. Aleluias. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Aonde for tocada a buzina, meu irmão. Neemias, Deus revelou para ele, deu discernimento. Quando Neemias começa a olhar e ver aqueles homens trabalhando, suando, irmão, porque estavam trabalhando e vigiando também, porque o Sanbalate, Tobias queria sabotar o projeto de Deus. Quantas pessoas não querem sabotar na sua vida o projeto de Deus?
Quantas pessoas não querem sabotar na sua família, sua casa? Aleluias. Quantas pessoas, irmão, só vai na sua casa lá só para jogar uma fofoca e depois sai fora? É como o gafanhoto migrador. Vai lá, joga o veneno, depois vai embora para apodrecer tudo. Irmão, começa a prestar atenção no que Deus está falando hoje, meu querido. Aleluia. Deus está falando nesta noite, irmão, que para você receber a tua bênção, irmão, você tem que ouvir o som da buzina e correr para lá, irmão. Aonde foi tocada a buzina hoje está sendo tocada aqui. Então corre, continua firme. Amanhã será tocada realmente às 21 horas. Então corre, irmão. Porque quando você se ajuntar como nós estamos aqui, irmão, a Bíblia nos fala que é Deus que peleja por nós. Deus vai estar nessa luta por você, meu irmão. Deus vai estar nessa causa por você. Talvez tem pessoas aqui, pastora Fernanda, que tem passado a situação na justiça, tá lá uma causa e nunca sai, enrolado, nunca sai, pastor. Agora é que não vai sair mesmo com esse negócio de coronavírus. Mas se você estiver aqui no som da buzina, irmão, se você tiver aqui colado, eu tenho certeza que Deus vai pelejar essa causa por você. Glória a Deus, eu creio. Eita Deus. Nós temos que entender que nós temos que estar obedientes ao som da buzina. Aleluias. Obedientes, irmão. A Bíblia nos fala que a obediência ela gera bênção. Aleluias. Isso. A obediência ela gera bênção. Tem pessoas se matando aí, né? Tem pessoas que correm para cima, correm para baixo, tem que ser aquilo, tem aquele outro. Ah, mas olha, vai ter o culto hoje, irmão. 9 horas ou 7 horas que seja. Ah, não, eu tenho que correr. Enquanto todo mundo vai lá pro som da buzina, ele fica lá correndo sozinho. Vai se matar sozinho, irmão. Daqui a pouco tá afastado dos caminhos do Senhor. Daqui a pouco tá desviado na fé. E depois vai falar que a culpa é da igreja ainda. Porque foi os irmãos que desviou ele. Não foi ele só que se perdeu no meio do caminho. Senhor, aleluias. Nós temos que prestar muito bem atenção nisso, irmão. Porque Jesus está voltando já para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Tem pessoas que estão voltando para trás hoje. Tem pessoas que estão se afastando do Senhor hoje, irmão. Se desviando dos caminhos. Irmão, preste atenção. Tem pessoas que estão se desviando dos caminhos que não vai dar tempo de voltar. Aleluias. Ah, pastor, então quer dizer que Jesus vai vir agora? Jesus pode vir amanhã. Mas todo mundo espera Jesus. Todo mundo não vamos generalizar. Mas uma grande parte das pessoas esperam Jesus só naquele dia. Aleluias. E se você perder a sua vida hoje? Acabou para você. Aleluias. Se você estiver nos caminhos do Senhor, Ele vem para você hoje. Você já vai ter o seu passaporte carimbado do céu. Glória a Deus. Mas se você tivesse afastado, virado as costas, voltado para trás, irmão, Ele vem para você hoje. E aí? O que você vai fazer? Pai, aleluias. Depois que morreu, não tem mais o que fazer, irmão. Eita, Jesus. Você tem que fazer quando está vivo. Depois está morto, não pode fazer mais nada. Glória a Deus. Deus tremendo. No lugar onde eu ouvi o som da buzina, correi e se ajuntarei. Aleluias. Porque só no ajuntamento é onde Deus ele peleja. É só quando há ajuntamento que Deus entrega a vitória. Aleluias. Você que está muitas das vezes aí oprimido. Você que está daí muitas das vezes aí, irmão, querendo ficar sozinho, querendo se isolar. Lógico que não vou dizer para você sair nas casas também que a situação hoje não pede isso. Pega o teu telefone. Aleluias. Manda uma mensagem pro irmão da sua igreja, ou irmã. Pai. Manda para ele assim, olha, Jesus é bom e o diabo não vale R$1. Glória a Deus. Manda uma mensagem lá, olha, um versículo da Bíblia. Aleluias. Deus quer te usar dessa forma, irmão. Um versículo que você mandou pro irmão e falou assim, nossa, eu precisava de ouvir esta palavra. Talvez você não pode ir lá fazer visita porque está na situação que nós estamos. Mas você pode chegar lá, mandar um versículo, falar com ele, irmão, olha, Deus mandou dizer para você isso aqui, ó. Seja a boca de Deus, irmãos. Usa a ferramenta que Deus está te dando. Assim como está sendo esse instrumento aqui na sua vida agora, que é este culto na live. A ferramenta que Deus está nos dando, nós estamos usando. Eu começo a olhar aqui para me encerrar minhas palavras, irmãos. Glória a Deus. Neemias, ele sai da sua zona de conforto. Primeiro ponto. Deixa bom trabalho, deixa casa confortável. Deixa aquilo que ele sentia maior prazer na sua vida. E segue
para fazer a missão que Deus colocou no seu coração. Está na hora de nós começarmos a entender isso, irmãos. Deus tem uma missão na sua vida. Eu me lembro que quando eu vim para Cristo, eu falei com minha esposa, falei, filha, eu quero estar com Cristo agora, mas eu quero ser um crente que faz uma obra mesmo. Aleluias. E daquele dia para cá eu nunca disse não, irmãos. Deus vivo. Eu sempre tenho dito sim para Deus. Glória a Deus. E Deus tem nos sustentado. Verdade. Eu sei que não sou eu, como tem pessoas aí também que sempre têm dito sim para Deus. Aleluias. E Deus tem sustentado. Agora, infelizmente, tem pessoas que muitas vezes ficam paradas no tempo, o ministério não cresce, as coisas não acontecem. Porque quando é para dizer sim para Deus, dizem não. Quando é para dizer Deus conta comigo, fala não, agora não, deixa para mais tarde. Isso tem uma coisa que Deus é educado. Glória a Deus. Ele não vai fazer nada contra a sua vontade. Ele nos deu o livre-arbítrio. Aleluias. Mas saiba de uma coisa, irmãos. O momento é no momento da buzina ser tocada, correi e se ajuntemos. Porque quando nós estivermos juntos como nós estamos agora, o nosso Deus, Ele peleja por nós. Em nome de Jesus. Amém.